sempre tive meu pé atrás com os ditos nacionalistas. Que nacionalismo se defende? O nacionalismo de Brizola ou as ideias insanas de Enéas? Ou pior, os velhos stalinistas brasileiros? No caldo de tudo isso vem o faniquito identitário de uma esquerda despolitizada e emburrecida. Esses nacionalistas que se dizem apoiadores de Ciro Gomes, que divinizam o ditador Putin, e os stalinistas que apoiam Lula. Ambos produzindo chorume. Atentem para este comentário em meu Facebook pessoal. Vejam a insanidade desse pessoal. Diz assim: Noé Gomes, o engraçado é que eu nunca vi você falar das invasões e genocídio e tortura na África e países árabes. O que me leva a crer que você só se importa com países de pessoas brancas. Tanto a OTAN quanto os Estados Unidos, na dissolução da União Soviética, prometeram jamais instalar bases de OTAN nas antigas repúblicas soviéticas. História. Napoleão invadiu a Rússia pela região que hoje é Ucrânia. Hitler, com R e que não deveria ser com H, invadiu a Rússia pela região que hoje é a Ucrânia. Como eu disse no vídeo anterior, agora há o fenômeno dos entendidos em geopolítica que jamais leram um livro de história, que não sabem nada de política internacional, muito menos dos fenômenos estudados pela sociologia moderna. Quer dizer que o genocídio dos países árabes justifica a invasão de um país pacífico como a Ucrânia? Aí os fanáticos vão justificar as ações do Putin, porque o presidente da Ucrânia está a serviço dos Estados Unidos. Porque a Rússia se sentiu ameaçada pelas tropas da OTAN, porque na Ucrânia tem nazistas e uma série de asneiras. Prestem atenção no que o Ciro vai falar a respeito. Porque está acontecendo mais uma vez uma tragédia, né, na humanidade, que é a guerra. A guerra da Ucrânia e a guerra da Rússia, né, que invadiu a Ucrânia. E é um assunto muito grave mesmo, por desdobramentos potenciais absolutamente ameaçadores da humanidade e por desdobramentos objetivos e concretos para nós brasileiros, especialmente porque nós estamos a esmo com um presidente da República completamente despreparado, que já tomou uma posição de completa contradição em zigue-zague, fez uma visita trágica que eu tinha tentado advertir da inconveniência dela aqui. Enfim, é um assunto, como eu disse, muito grave, e eu ontem no Twitter divulguei uma síntese do que eu penso. Eu faço questão de ler a íntegra para vocês, porque esse é um assunto que envolve aspectos morais, aspectos históricos, aspectos linguísticos, aspectos filosóficos, valores, princípios. E quando esses aspectos são assim tão complexos, um país como o Brasil tem que se aferrar naquilo que são os princípios, não é, que guiam a nossa estratégia historicamente. E são princípios através dos quais o Brasil sempre se impôs ao respeito da comunidade internacional. E esses princípios são a forma com que a gente deve, não é, se refugiar diante de tantas e tão graves contradições que nós vamos examinar. Mas deixa eu ler para vocês aquilo exatamente que eu escrevi como um documento que baliza, e eu chego a essas posições depois de consultar uma equipe muito qualificada. Como eu disse a vocês, eu tenho gente absolutamente preparada, não é? Tem diplomatas no Itamaraty, que naturalmente tem que ser preservados, porque estão aí na atividade. Eu tenho ex-diplomatas, pessoas com quem eu me relaciono a vida inteira. Eu tenho o professor Roberto Mangabeira Unger, não é? Enfim, nós trabalhamos a muitas mãos para chegar a esse posicionamento. Então eu vou abrir aspas para todo mundo entender o que é que eu penso nessa questão. Abre aspas. O Brasil deve repudiar, sem meias palavras, essa invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Trata-se de uma violação frontal do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e do princípio mais básico da nossa tradição de política exterior.
No caso, o princípio sagrado do respeito pela soberania e pela integridade territorial dos Estados independentes. Diante dessa agressão, qualquer contraponto de argumentos e motivações arrisca soar como justificativa da agressão armada da Rússia contra o povo ucraniano. Enquanto o Brasil for Brasil, jamais ficará neutro de tal violência, diante de tal violência. Nem por isso, porém, e por favor, saio da aspas, prestem bem atenção na delicadeza e na força dessas palavras. Nem por isso, depois de repudiar com toda clareza, né, a agressão da Rússia à Ucrânia, eu quero dizer, nem por isso, volto às aspas, porém, esquecemos o quadro maior em que se dá o confronto atual. O esforço de grandes potências para subjugar países menores e projetar suas esferas de influência e o confronto de pretensões hegemônicas que põem em perigo a sobrevivência da humanidade. Para nós brasileiros, rebelar-nos contra a imposição dessas hegemonias não é um compromisso abstrato, é imperativo de vida e de dignidade. É defender o espaço de nossa grandeza futura. Fecha aspas. Ponto. E esse é o documento que eu publico para documentar a posição do Brasil. E acreditem todos e todas, e especialmente aqueles que gostariam de uma posição mais crítica, por exemplo, a posição intrusiva dos norte-americanos e algumas vezes da própria Europa na autodeterminação dos povos, que eu não deixei de considerar, e isso está bem pensado. Porém, veja, como eu disse, em momentos de crise, de agonia, nós precisamos ter a frieza de selecionar aquilo que é o princípio que está em discussão. E se o Brasil defende, para nosso próprio interesse, e no interesse da paz mundial, que cada nação seja autodeterminada pelo seu próprio povo, a solução dos conflitos, do nosso ponto de vista, deve ser pacífica. E se nós não aceitamos a intervenção de nações estrangeiras na autonomia nacional de todos os países, diante do que a Rússia fez, só nos resta aquela posição que eu escrevi: repudiar e pedir pelo fim, o mais rápido possível, desta agressão. Eu oro, peço a Deus que os entendimentos que já começaram se frustraram, mas manteve-se a ideia de negociar, que possa levar Vladimir Putin e o presidente Zelensky a uma posição de desarmar esta posição. Que a Europa tenha o equilíbrio e a serenidade, não é a partir de posições muito fortes de retaliação, mas que tenha o equilíbrio e a serenidade de pugnar por esse ambiente de desarme desta agressão descabida. Vocês repararam o que o Ciro falou? Pois, meus caros, esta gente que está aí, identificados com Ciro Gomes, porque são nacionalistas, porque não sei o quê, muitos destes, eu repito novamente, muitos destes são fascistas, travestidos de simpatizantes do trabalhismo. Esta é que é a grande realidade. E o PT, sim, tem também os seus fascistas, né, que são aqueles apoiadores do Stalin. Ora, meus caros, se é um absurdo questionar o comunismo como tese, né, por conta das experiências da Rússia e da China, como o pessoal da direita brasileira faz, é também ridículo e é também desonestidade intelectual negar que tanto na Rússia como na China e como em Cuba houveram arbitrariedades e que no que tange a democracia, essas experiências foram sim danosas. Teve gente passando fome, teve gente torturada e tudo mais. É isso que eu quero colocar para você, que você aí que quer falar de geopolítica, primeiramente, estude história, meu caro. Estude a geografia, estude a sociologia. Sabe, isso tem cursos de graduação. Eu estudei praticamente 10 anos da minha vida. Eu li centenas de polígrafos. Vocês leram quantos livros de teoria de história, por exemplo? Nenhum. E vocês querem falar de um assunto complexo como este? E notem nesse comentário, que é de uma pessoa negra, que se usa da sua condição racial para
criticar o outro e para acusar o outro. Então, para alguns segmentos negros, todos os brancos são racistas. É automaticamente, né, é um discurso identitário que é nojento também. Porque nem todos os brancos são racistas. Aliás, a minoria branca é racista. Só que é uma minoria pequena, mas barulhenta. Aí todo mundo que é branco é racista. Quer dizer que ele não está se preocupando que morre gente lá porque elas são brancos. Eu também poderia interpretar dessa maneira. Mas vejam bem, meus caros. Vejam bem o nível de loucura que nós estamos vendo. Onde tem pessoas que estão divinizando um sujeito que tem o compromisso com o quê? Que está afundando com a Rússia. Que vai afundar com a Rússia. E é preciso sanções. Por quê? Porque ele pode gerar, inclusive, né, explodir aí até uma bomba, né, com efeitos muito maiores que a de Hiroshima e Nagasaki. Essa gente nem sabe disso. Estão falando de orelhada. Estão falando coisas que eles não dominam. Sabe? E hoje em dia as pessoas não têm vergonha de falar do que não sabem. Parece que é bonito tu ficar falando coisas daquilo que tu não sabe. Se vocês realmente apoiassem Ciro Gomes e se vocês realmente entendessem as propostas do Ciro Gomes, vocês viriam o que o Ciro está falando desse vídeo. Mas vocês não vão ver. Sabem por quê? Porque vocês acham que enganam os outros. A mim não me engana. E parte da população brasileira, por mais despolitizada que seja, também não engata nessas aventuras desta gente de extrema direita ou de extrema esquerda, que está aí falando essas asneiras. Sabe, é gente, inclusive, de esquerda, que diz que o Maduro é maravilhoso porque ele é de esquerda. Ora, meus caros, vocês fazem um desserviço ao Brasil. E eu sei que eu sou isso, sou aquilo, vocês falam mal de mim, jogo todas as energias negativas. Devolvo todas para vocês. A frustração, devolvo todas para vocês. Porque o que eu estou falando aqui é como professor de história, como historiador formado. Vocês têm formação em história para falar da história? Não. Então, aprendam com quem estuda. Ou então, faça o seguinte, estudem as coisas. Busquem se inteirar das ciências humanas. Busquem se inteirar, né, do que é as ciências políticas, do que as ciências sociais podem dizer a respeito. Busquem os autores que realmente têm referência nisto e não fiquem no discurso raso. Porque discurso raso, seja do bolsonarista ou do cara que se diz nacionalista apoiador do Ciro, é discurso raso e não me representa. Ponto. É isso que eu tenho para dizer.